Fala galera! Como é que vocês estão? Beleza? E aí, como é que foi a última série? A gente falou sobre ansiedade, foi muito legal, foi muito importante. Afinal de contas, o tempo que a gente vive é um tempo muito difícil, muito complicado. É um tempo onde essa geração vive adoecida. Então eu creio, eu tenho convicção, cara, de que Deus falou ao seu coração e de que coisas aconteceram depois que Deus me usou para falar ao seu coração através dessa série. Só que hoje a gente começa uma nova série, cara, muito top também. Nós iremos falar sobre amor e ódio, cara, amor e ódio. Não é aquela música não, entre tapas e beijos, é amor e ódio que é o nome da série, beleza? Então, eu queria que você se concentrasse, que você se atentasse, que Deus vai falar muito ao seu coração e que vai ser um tema muito importante. Beleza, gente? E a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre algo muito interessante, que é o seguinte: deixe que o amor diga quem você é. Deixe que o amor diga quem você é. Antes de tudo, eu queria que a gente orasse, que a gente falasse com o Senhor, que a gente pedisse que Deus falasse aos nossos corações, pois eu tenho certeza absoluta que a gente está diante da palavra dele, diante daquilo que ele diz na Bíblia, e a gente tem convicção, velho, de que Deus fala através da palavra. Então, vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, para que Deus fale através da minha vida para falar para você. Beleza? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, papai, diante da tua presença. Nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, Pai. O desejo é que o Senhor fale conosco. Nos ensine a pôr em prática e a viver verdadeiramente o amor. Pois nós sabemos que a essência do amor se encontra no Senhor, meu Pai. E nós queremos a cada dia mais parecer contigo. Nós queremos a cada dia mais amar, pôr em prática, praticar, para que diariamente nós nos pareçamos mais e mais com o Senhor. Fale conosco, Senhor. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos, que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer, pois eu sou apenas um instrumento para falar aos corações dessa galera. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós cremos que o Senhor nos ouve. É por isso que nós oramos, não no nosso nome, mas no nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Cara, é o seguinte, eu assisti um filme essa semana. O filme se chama Resgate. Cara, o filme é muito bom, inclusive eu indico pra você, ok? Se você aguenta ver sangue, essas paradas, pode assistir, que é muito top. E tem uma cena muito interessante, essa cena chamou minha atenção. O ator Tyler, que é o Thor, o Deus do Trovão, ele é o ator principal do filme. E ele recebe uma proposta milionária para socorrer, para resgatar um filho de um chefão. Afinal de contas, um inimigo desse chefão raptou seu filho, então milhares foram pagos para que Tyler fosse resgatar esse menino. Só que no meio desse resgate, um batedor, uma treta, o pau quebra, muita coisa acontece e tal, e o menino prestes a ser abandonado pelo Tyler, porque o Tyler recebeu a missão de abandonar o menino, já que eles entenderam e perceberam que o dinheiro não tinha caído na conta, enfim. O menino tinha que ser abandonado, porque o dinheiro não caiu na conta e a vida que segue, Tyler tinha que ir embora. Só que em um determinado momento do filme, Tyler começa a conversar com o menino, então conta a sua história. Ele então conta que ele perdeu o seu filho com câncer. E que enquanto o seu filho estava doente, ele estava na guerra. E ele perdeu o seu filho enquanto ele estava na guerra. Então aquilo consumia a sua alma. Aquilo deixava ele mal, deixava ele ansioso, depressivo, triste. Só que de repente, o Ove, que é o menino a ser resgatado, fala uma frase que tocou o coração de Tyler. A frase é o seguinte: você não afoga por ter caído dentro do rio, mas por ter permanecido no fundo. Depois que Ove jogou essa frase, e essa frase foi de encontro ao coração de Tyler, a partir daquele momento, todo e qualquer sentimento de abandono que precisaria ser feito foi descartado. Então Tyler resolve prosseguir com a missão de resgate e levar o menino a salvo. E isso tem muito a ver com o nosso tema. Deixe que o amor diga quem você é. Naquele momento, naquele exato momento, Tyler
que se sentia abandonado e culpado pela morte do seu filho, ele se sente amado por simples palavras, por uma simples frase falada por Ove. E para a gente falar do nosso tema de hoje, eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá na carta de João, 1 a João, capítulo 19, versículo 21. Vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui, ó. Ó, muito top. 1 a João, capítulo 4, versículo 19 a 21. Acompanha aí. Você tem que ter Bíblia. Se você não tiver Bíblia, deu ruim. Tem que ter Bíblia. Dá a Bíblia aí, ou no celular, ou de papel, onde é que você quiser. Beleza? 1 a João, capítulo 4, versículo 19 a 21. E diz assim, é muito conhecido: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha como é que João começa a carta. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, viaja na maionese, se alguém disser, amo a Deus e odeia a seu irmão, ele é um mentiroso. Caraca, pesado, hein? Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Caraca. Versículo 21. Ora, viaja na maionese. Temos da parte dele este mandamento. Qual mandamento? Que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Caraca, este texto é muito top, velho. Porque João, ele vai na lata da gente e fala assim, é o seguinte, cara. Se você fala que ama a Deus, a quem você não está vendo, afinal de contas, nós cremos no Deus, único e verdadeiro Deus, pela fé somente, porque nós experimentamos um relacionamento com este Deus. Mas só que João fala assim, é o seguinte, velho. Ô, adolescente, menina, se você de fato ama a Deus, automaticamente você vai amar seu irmão. Porque como é que você fala para mim que você ama a Deus a quem não vê, mas você não ama seu irmão a quem você está vendo? Percebeu o paradoxo? Isso é muito legal. Então João continua e fala o seguinte, para fechar, o mandamento é este, o mandamento que é prioridade. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aquele que ama... Cara, viagem na maionese, tá ligadinho? Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Perceba comigo que parece que João, ele condiciona a situação. Parece que a situação é condicionada. Por quê? Porque, cara, se você ama a Deus de fato, automaticamente a condição é de que você ame o seu irmão. Então, o nosso tema hoje a ser falado, cara, a gente vai falar muito sobre isso. Afinal de contas, você conhece aquele tipo de pessoa que ela consegue, ao mesmo tempo, amar alguém e, ao mesmo tempo, odiar? Você conhece aquela pessoa inconstante de sentimento? Você conhece aquela pessoa que hoje ela está mil maravilhas com alguém, mas amanhã ela quer morder a cara da pessoa? Cara, existe pessoas assim. Tem pessoas que vivem neste desequilíbrio sentimental. Ou a pessoa ama demais, ama com extremo, ou a pessoa odeia com extremo. Então, cara, João está falando o seguinte, cara, você tem que ter um equilíbrio sentimental. Você deve amar, e você deve amar em todo o tempo. Você deve amar independente da situação. Você deve amar independente de quem seja. Cara, é incrível, é incrível. Por exemplo, recentemente, eu ouvi de um adolescente o seguinte, que essa adolescente, ela odiava uma pessoa, não vou falar quem é, mas é uma figura pública, ela odiava essa pessoa. Cara, é muito engraçado que enquanto ela falava, parecia que veneno escorria assim da boca dela, tipo, cara, como assim, velho, você é crente? Você é louca, filho, viagem na maionese, não, você é crente e tal. E foi muito engraçado, porque aquela menina, aquela pessoa, cara, me disse aquilo, e enquanto ela falava, você percebia que existia ódio nas suas palavras, que existia falta de amor, e nós não fomos criados para isso.
Pelo contrário, nós fomos criados para amar, independente de quem seja, independente do que for, independente da resposta daquela pessoa, do nosso sentimento. A essência de Deus é amor. E como nós somos a imagem e semelhança dele, automaticamente o amor deve ser praticado. Várias são as maneiras pelas quais nós odiamos alguém. Tem gente que acha que odiar alguém é simplesmente ter raiva da pessoa. Tem gente que acha que odiar alguém é só distanciar da pessoa. Mas, cara, por exemplo, você pode odiar alguém sem falar uma palavra. Você pode odiar alguém omitindo algo a ser falado. Por exemplo, você vê um adolescente, você vê um amigo que está andando por caminhos que estão distantes dos caminhos do Senhor. Você está vendo um amigo, uma amiga ou qualquer outra pessoa que está fundando na vida, que está com a vida destruída. Aí você omite de falar algo para aquela pessoa. Isso automaticamente é falta de amor. Quando você olha alguém falando, verbalizando algo, e você concorda com o que aquela pessoa fala. Ou se você, por exemplo, vê alguém falando mal de outra pessoa e você aceita aquilo e você, com muito carinho, com muita sabedoria, não corrige aquela pessoa, automaticamente você está deixando de amar aquela pessoa que está sendo falada. Pegou a visão? Cara, então várias são as maneiras pelas quais nós odiamos alguém. Então nós vivemos em uma cultura de paradoxo, nós vivemos em uma cultura onde o amor e o ódio, eles parecem andar juntos, véi, que doideira, cara, que doideira, é um mundo pluralista demais, é um mundo onde você deve, você pode, você tem que equilibrar o sentimento, ou seja, afinal de contas, você precisa amar, porque, poxa vida, afinal de contas o amor é bonito, mas não tem problema odiar, legal, cara, essa é a cultura que a gente está vivendo, a cultura do nada a ver, a cultura do não tem problema. Cara, um colega meu falou uma frase muito top, velho. A frase que ele fala é o seguinte: quando você chegar no inferno, quando eu falo você, eu estou usando a ideia geral, tá? Misericórdia, você não vai para o inferno, amém? Quando você chegar, aliás, quando você chegar, não. Quando alguém chegar no inferno, vai ter uma placa grande assim: seja bem-vindo ao lugar do nada a ver. Pegou a visão? Seja bem-vindo ao lugar do nada a ver. Ou seja, a cultura que a gente vive hoje é o seguinte, cara, se te dá prazer, cara, se te alegra, se você fica, se você tem desejo, cara, o que tem a ver? Nada. Você percebeu esse paradoxo? Cara, a cultura que a gente vive é a cultura que vira para você, galera, e fala assim o seguinte, não tem problema você omitir de falar. Cara, qual que é o problema de você ver alguém falando mal do outro e você não falar nada? Deixa pra lá a bestagem, velho. Cara, isso é falta de amor. Isso demonstra o ódio que existe em você. O nosso tema dessa primeira aula é: deixe que o amor diga quem você é. Quando você deixa o amor dizer quem você é, automaticamente você está transparecendo, você está mostrando ao Deus que você serve. Mas quando você omite este amor, automaticamente você está desconstruindo da sua vida o amor que te forma, o amor que te sustenta, o amor que traz paz, que traz alegria, que traz vigor para a sua alma. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Afinal de contas, nós vivemos em uma geração de pessoas que são assassinas de reputação. Cara, João está dizendo que se nós amamos verdadeiramente a Deus, automaticamente, no versículo 21, nós verdadeiramente vamos amar as pessoas. Se você mancha a reputação de alguém, se você é capaz de ferir alguém, se você é capaz de fazer com que pessoas sejam feridas e machucadas, deixa eu te dar um recadinho. Provavelmente, se você não ama essa pessoa, provavelmente você não ama a Deus. Lucas, você tá doido, velho? Não tô doido não, cara. João tá dizendo que é impossível você
amar a Deus sem amar o próximo. Impossível você amar ao Senhor sem amar aquela pessoa que está ao seu lado. Impossível. Agora é o seguinte, o que você diz sobre as pessoas diz muito sobre quem você é. Essa frasinha é frasinha de Orkut não, né? Não tem no Orkut mais. É frasinha de Facebook e Twitter. O que você diz sobre as pessoas diz muito sobre quem você é. Ou seja, com as nossas palavras, nós temos o poder de destruir uma vida. Só que em contrapartida, com as palavras bem colocadas no tempo certo, nós temos o poder de transformar uma vida. Não que as nossas palavras têm poder ou são boas, não é isso. Mas porque nós automaticamente transmitimos as palavras que vêm da palavra maior que a Bíblia. Essa é a proposta, essa é a ideia. Quando a gente percebe uma cena interessante no filme, Tyler, depois de ouvir a resposta do amor de Ove, ele senta, ele chora, ele entende que após ele abrir o seu coração, e após ele ouvir a resposta de Ove, ele entendeu a missão. Era preciso que duas coisas acontecessem. Ou que Tyler abandonasse o menino, deixasse o menino para trás, porque o dinheiro dele não tinha caído na conta, tá ligado? Ou que ele mesmo matasse o menino para que ele não fosse perseguido pelos militares. Então, cara, eram duas saídas para Tyler. Ou abandona o menino, ou mata o menino. Pegou a visão? Mas depois daquelas palavras, depois daquela frase que Ove falou ao coração de Tyler, ele entendeu a missão de tal maneira, cara, que ele foi até o fim, que ele lutou, que ele perseverou, que ele passou dificuldades, que ele tomou tiros, enfim. Mas ele entendeu a missão, ele foi até o fim com a missão, ele resgatou o menino, ele entregou o menino chegou bem. Da mesma forma, João afirma que todo e qualquer sentimento de amor, todo e qualquer sentimento de amor depende exclusivamente do próprio Deus. Afinal de contas, se nós demonstramos com palavras, com gestos ou com qualquer outra coisa o amor a alguém, isso é consequência deste amor do próprio Deus com a gente. Todo e qualquer amor que nós demonstramos é consequência infinita do amor de Deus por nós. Vamos decidir ser conhecidos por amar alguém. Vamos decidir ser conhecidos por amar as pessoas e não por odiar elas. Vamos decidir orar pelas pessoas, falar com pessoas, demonstrar o amor de Deus a essas pessoas, sem que nós possamos desconstruir e destruir vidas. Esse é o propósito maior. Deixe que o amor diga quem você é. Deixe que o amor diga quem você é. Para finalizar, uma cena muito importante do filme, que foi para mim assim a cena mais marcante. No final do filme, Tyler pede que Ove corra até o helicóptero que estava chegando na ponte. E Tyler pega e vira para Ove e fala assim: dê o seu máximo, dê o seu melhor, corra até o helicóptero. Tyler estava ferido, Tyler estava mal. Era preciso que Ove corresse até o helicóptero, porque o Tyler ficaria como escudo para que aqueles policiais que queriam matar o menino não o matassem. Então o menino corre, enquanto o menino corria, Tyler levanta e começa então a batalhar, a lutar, até que o menino Ove chega são e salvo no helicóptero. E quando ele olha para trás, Tyler toma um tiro. Tyler é ferido. Tyler morre no lugar de Ove. Tyler foi o substituto da morte de Ove. Tyler morreu a morte que Ove precisaria morrer. Tyler tomou o lugar da morte de Ove.
E quando você percebe, quando você olha para a história, quando você entende a história, quando você olha para a Bíblia, você percebe que outro homem fez a mesma coisa. Você percebe que outro homem tomou a morte no nosso lugar. Você percebe que assim como Talha se entregou por Ove, outro homem se entregou por nós. Jesus Cristo fez a mesma coisa, ele se entregou como sacrifício por nós, ele se derramou diante da morte por nós, ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, o pecado que estava sobre nós, ele levou sobre si na cruz. Não há amor maior do que este, não há amor maior do que este, de que nós, pessoas ruins, pecadoras e merecedoras de todo e qualquer amor, fomos amados de tal maneira que o Deus verdadeiro, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o Alfa e o Ômega, que o princípio e o fim de todas as coisas, se entrega em nosso favor, morre a nossa morte, se entrega por nós. Jesus escolheu tirar a mancha de assassino que estava sobre nós e nos entregar uma reputação de filhos. Éramos assassinos e de assassinos nos tornamos filhos. Não existe amor maior do que esse. Agora, coloque em prática isso. Deixe que o amor diga quem você é. Deixe que o amor diga quem você é. Coloque isso em prática nesta semana. Se você tem um coração ferido por alguém, se você tem algum tipo de rancor com alguém, é hoje que você tem que tomar a decisão de amar esta pessoa, de orar por esta pessoa, de deixar de ser omisso. Pelo contrário, colocar em prática o amor que você diz ter por Deus, sem que você omita de ter para alguém. Cara, impossível. Para amar a Deus, você tem que amar ao seu próximo. E o maior amor de todos foi explicado na cruz, foi fundamentado na cruz, quando Jesus Cristo morreu a nossa morte, a morte que nós merecíamos. Ele morreu por nós. Beleza, galera? Que Deus tenha falado ao seu coração. Eu queria que a gente, para finalizar, que a gente orasse, agradecendo a Deus pelo que Ele fez por nós e principalmente por entregar o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque a morte que nós merecíamos, o teu Filho carregou na cruz. A morte que nós merecíamos, Jesus Cristo levou sobre si. O pecado que estava sobre nós naquela cruz, Jesus Cristo levou sobre si. O fardo que nós tínhamos que carregar, Jesus Cristo levou sobre si. Não há amor maior que este. Não há amor maior que este. Onde o verdadeiro Deus, entronizado nas alturas, escolhe descer da glória eterna e vir à terra e se entregar em nosso lugar e ser exposto à nudez numa cruz e morrer a nossa morte. Não há amor maior que este. E que nós possamos praticar isso, e que nós possamos amar o nosso próximo, e que nós possamos não deixar o ódio consumir a nossa alma, mas colocar em prática o amor maior ensinado por Jesus na cruz. Obrigado, Pai. Nós oramos não no nosso nome, mas no nome do Teu Filho Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Valeu, galera. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima.